Fala pessoal, beleza? Lembra no outro vídeo, nós criamos o Docker Compose da aplicação. E o que eu comentei com vocês, né? A ideia é iniciar a documentação do nosso projeto. Mas todo desenvolvedor e todo cara que trabalha com infraestrutura voltado com código, né, que é o famoso IAC, precisa ter um lugar onde você guarda, né, o seu código e tem a possibilidade de versionar ele para garantir que você tem um backup de tudo que você fez, né? Então, qual que é a ideia? Apresentar para vocês aqui o Git e o GitHub, né? Então, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com Linux, com Docker. Vamos utilizar a inteligência artificial para ensinar Git para a gente, tá? Então, vamos lá, né? Então, primeiro, vamos perguntar para IA, né? O que é o Git? E explique para uma pessoa leiga, né? Então vamos lá. Então, Git, né? Imagine que você está escrevendo um livro ou um trabalho muito importante com os amigos, né? E se todo mundo quer mexer no mesmo arquivo ao mesmo tempo? É provável que alguém apague o trabalho do outro, vire uma bagunça e ninguém saiba qual é a versão mais recente. Ou seja, o Git ele resolve exatamente esse problema. Ele é um sistema de controle de versão, mais para facilitar, né? Mais para facilitar. Pense como se fosse uma máquina do tempo, um histórico inteligente para arquivos do computador. Então, resumindo, é isso. Você tem ali como se fosse a máquina do tempo para garantir que você não tenha perca do seu trabalho. Então, assim, você está trabalhando numa versão, seu amigo está trabalhando na outra, né? Se caso ele fizer alguma cagada, caso ele apague algum arquivo, você consegue voltar no tempo e garantir que você não perca aqueles arquivos, né? Aí aqui, né, como o Git funciona na prática, né? Então, como o botão de salvar, que seria o snapshot, né? Para trabalhar em equipe, que seria as famosas brands, né? Mas só que a gente não vai explorar tanto aqui no começo, mas a gente sempre vai trabalhar na principal, tá? E o fim do trabalho, né? Qual que seria a versão daquele seu projeto, né? E aqui ele explica, né, qual que é a diferença entre o Git e o GitHub, né? Essa é a dúvida mais comum, né? O Git é um programa que roda no seu computador para controlar as versões. E o GitHub, ele é um site na internet como se fosse o Google Drive, né? Uma rede social, ou seja, então o Git é como se fosse a minha máquina e o GitHub é a internet. Então eu consigo garantir que o dado que esteja na minha máquina esteja salvo local ou remotamente, que isso é a diferença entre o Git e o GitHub, beleza? E aí, né, para iniciar com o Git, isso não é segredo para ninguém, né? Você precisa criar uma conta no GitHub e aí você vai ter essa interface, né? Que é onde você vai ter o overview, né, dos seus projetos que você trabalha, os repositórios, né? Então, se você cria um repositório que seria a pasta do seu projeto, onde vai estar os seus códigos. Aqui você pode trabalhar com projetos, né? Então, uma organização de um projeto mais complexo. Aqui você consegue criar os pacotes, né, das suas versões. E aqui é onde que fica a sua reputação, que dá as estrelinhas ali em cima do seu projeto, né? E aí quando você cria uma pasta, né? Vou pegar essa aqui, né? Do Monitor App com Python, né? Então você vai ter a pasta do seu projeto, aonde você cria a estrutura, né? Que é a README, aonde que você consegue gerar documentação e a partir dali você cria comandos remotos, né? Para atualizar as informações que estão da sua máquina para o servidor remoto que seria o GitHub, né? Então agora eu vou usar a IA para a gente brincar com o terminal e criar um repositório aqui do nosso projeto e subir as alterações para cá, né? Então vamos lá, né? Então primeiro vou abrir o nosso terminal, trazer o terminal para cá, aumentar um pouquinho, né, para ficar melhor para vocês. Vou lá na pasta do nosso projeto, SRE, GitHub, app-mysql Docker, né? E aqui vamos testar, né? Então assim, quais são os principais comandos Git
Git para iniciantes. Né? E aí eu vou testando com vocês. Mais uma vez, como eu tenho experiência, então eu consigo olhar, né, para o que a inteligência artificial recomenda para mim e explicar para vocês. Agora, já que vocês que não têm experiência, é importante você sempre comparar o que a IA te dá de informação com a documentação oficial, beleza? Então aqui, né? Então, quando eu quero iniciar um projeto, eu quero ter controle daquele projeto, eu preciso ter o ponto de partida. Então, eu preciso utilizar o Git-init, né? Então, quando eu rodo o Git-init, eu digo para o meu repositório que ele já vai ser assistido, né? Então, assim, ele vai olhar para aquelas pastas e vai falar assim, beleza, isso aqui eu já estou pronto para versionar. O Git Status é o painel de controle. Quando você roda o Git Status, então toda alteração ele vai listar para você o que está feito, o que dá para commitar, o que dá para utilizar nas informações. Então, eu vou até ler para vocês aqui para ficar mais didático, né? Ele mostra o estado atual do seu projeto, ele diz quais arquivos foram modificados. Então, o Git Status, ele resolve esse problema, né? E aqui, ele tem o Git ADD. O Git ADD, o que eu consigo fazer? A partir do momento que o meu Git ele está assistido, né? Eu consigo adicionar os meus arquivos no meu repositório local. Né? Então aqui você pode ver que ele chama preparando para foto. O que ele faz? Ele seleciona os arquivos modificados, né? Que ele cria ali, né? O snapshot, e adiciona no nosso repositório local. Porque isso ele já fica disponível para ser feito o próximo comando que eu acredito que seja o commit. O que seria o commit? Ele salva oficialmente a fotografia dos nossos arquivos. Então assim, a partir do momento que eu adicionei ele no repositório local, eu crio, né? Eu vou ler aqui para vocês, né? Ele cria, né, uma fotografia dos seus arquivos que você preparou. Então, assim, ele já garante que aquela versão foi salva. E aí você consegue dar um nome para esse commit para ele, para garantir que aquele estado já esteja salvo, né? Aí aqui tem o Git Logs, né, que você consegue ver as informações do que foram criadas. O clone, eu consigo baixar o meu repositório da internet, né? Então, assim, o meu repositório local, não, meu repositório remoto, eu quero trazer lá do GitHub para minha máquina, eu utilizo o Git Clone, né? E aqui ele só mostrou isso aqui, mas só que a gente precisa também ver o comando que empurra, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um projeto aqui, um repositório, que esse repositório vai ser público para vocês. Ok, criar um repositório, né? E esse repositório eu vou dar o nome do nosso projeto, que seria app-mysql docker, né? Vamos lá, app-mysql docker, né? Então tá falando que ele está disponível, então já tem esse repositório público, né? Aí aqui eu coloco uma descrição, né? Então seria, né, vídeo aula YouTube, certo? Que é a descrição, né, desse projeto. Depois a gente melhora ele. Vou colocar assim, aula YouTube, né? Aula YouTube. Aí aqui eu defino, né, se o meu projeto ele vai ser público ou privado. Nesse caso eu vou deixar ele público, onde todo mundo pode clonar esse projeto e executar na sua própria máquina. Aqui eu posso definir um template, então assim, eu já tenho mais ou menos um template que ele já tem algumas configurações de um CI/CD, algumas configurações adicional, então já consigo já importar aqui. Aqui eu defino se eu quero definir uma documentação para ele, readme. O Git Ignore, ele é legal porque quando eu vou jogar um projeto para o meu repositório público, então eu posso ignorar algumas coisas, como o arquivo de envs, que seriam as variáveis de ambiente, arquivos que são desnecessários, então você coloca tudo dentro do Git Ignore, né? E aqui você consegue adicionar uma licença para o seu projeto, né? Então, criar repositório. E olha que interessante aqui, né? Então, criei um repositório. Então, assim, vamos dizer assim que eu já tenho uma pasta remoto do meu projeto, né? Agora, qual que é o meu desafio? É pegar essas informações que estão aqui, né?
Não, na verdade eu falei errado. Pegar essas informações que estão aqui e mandar para o meu repositório público, né? E aqui ele coloca aqui, né? Então, se for um novo repositório, o que eu preciso fazer? Criar um arquivo de README, né? Preciso iniciar o projeto, precisa que ele tenha visibilidade dos meus arquivos. Eu tenho que adicionar esse arquivo no meu repositório local. Aqui eu faço o meu primeiro commit, então assim, eu já garanto que ele já tem uma cópia desse arquivo, né? Aqui a questão da branch, vamos dizer assim que seria... Como que eu posso explicar a branch? A branch é como se fosse pastas isoladas. Depois eu vou ver como que eu consigo explicar aqui usando a inteligência artificial, né? É como se eu tivesse assim, eu tenho uma branch de dev, então só tenho as informações de dev, eu tenho a branch de produção, mas aqui eu vou ver uma forma melhor para explicar para vocês. Então aqui eu garanto que tem uma branch onde que eu posso empurrar minhas informações, né? E aqui eu garanto que o meu repositório local esteja sincronizado com o meu repositório remoto, né? E aqui, esse comando push que ele não mostrou lá na nossa inteligência artificial é onde que eu empurro o arquivo da minha máquina para o GitHub aqui remoto, né? Isso é uma situação se eu for criar um repositório novo. Como já existe um repositório dentro da minha máquina, né? Então o que eu preciso fazer? É só pegar, adicionar esses comandos aqui embaixo, que já o repositório já existe, e é só pegar e empurrar as informações para lá, né? Então vamos fazer isso para ver se funciona. E depois a gente lê com a IA o que é uma branch de uma forma didática, tá? Então aqui eu tenho o meu repositório, né? Então vou dar o Ctrl C, né? Ele fala que esse repositório não existe, porque eu preciso iniciar o meu projeto, né? Então que eu preciso rodar um git init, né? Que ele já está sendo assistido, tá vendo aqui, ó? Então aqui agora no meu projeto, eu tenho um ls-la, né? O git init. E aqui ele também mostra minhas variáveis de ambiente, certo? Aqui, agora eu vou rodar esse comando para sincronizar meu repositório local com meu repositório remoto, né? Ele não especificou, mas só que na verdade era só, na verdade ele rodou todos os comandos, era só isso aqui que eu precisava. Deixa eu ver aqui. Olha, ele já está falando, na verdade ele já sincronizou meu repositório remoto, né? E aí, então se eu pegar, rodar um git, vamos pegar, criar um arquivinho para mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar o readme, né? Eu vou adicionar só para mostrar para vocês aqui. Aí se eu der um git status, pode ver que ele já fez a leitura do meu repositório, né? E aqui ele trouxe, né? Esse arquivo que são todas as informações do meu projeto, né? O que eu preciso fazer? Rodar um comando add para adicionar ele no meu repositório local aqui, para depois empurrar ele para o meu repositório local, ou meu repositório remoto. Tô até me enrolando aqui. Mas antes, vamos criar... Aqui já existe, na verdade, um git ignore, né? Ó, git.ignore. Que é onde que eu ignoro os arquivos que eu não quero que ele envie para o meu repositório remoto, né? Então você pode ver aqui, ó, o arquivo env, que são onde estão as minhas variáveis de ambiente. Esse diretório venv é onde que fica as bibliotecas, dependências do meu projeto. Essas informações aqui, tudo ele não vai enviar para o meu repositório remoto, porque isso aqui toma muito espaço do meu projeto. Então ele listou esses arquivos e essas pastas para não enviar para o nosso repositório remoto, certo? Então por isso que é importante
sempre se atentar nesse arquivo aqui que é o repositório remoto, certo? Então, eu já tenho as informações aqui, então eu vou seguir o comando. Então, eu vou dar um git add, ou eu posso dar um ponto que ele consegue pegar todos esses arquivos, né, para poder empurrar para o servidor local, ou eu utilizo o asterisco também, né, ou eu faço um por um. Copio assim, assim, né? Mas só que como eu já quero enviar tudo para lá, para mostrar para vocês, eu rodo o ponto. Então, git add ponto. E se eu rodar um git status, você pode ver que ele já adicionou todos esses arquivos no meu repositório local, né? Então, ele dessa forma, então ele já está no meu repositório local e ele já está pronto para receber um commit. Então aqui eu posso utilizar o commit, que é o mesmo exemplo que ele trouxe aqui na documentação, né, do Git. Então vamos lá fazer o commit dele. Tá vendo? Então assim, quer dizer que eu já fiz uma foto daqueles arquivos que eu adicionei no meu repositório local. Com isso, ele já está pronto para ir para o meu repositório remoto. Então aqui eu vou criar a branch, que seria a main, que depois nós vamos ver KIA como eu posso explicar para vocês o que é uma branch de uma forma didática, né? Se eu digitar aqui git branches, você pode ver que eu tenho a main aqui, né? E agora eu vou empurrar todas essas informações para o meu repositório público, né? E se eu vim aqui, né, dar um F5, você pode ver que ele já está aqui, ó, tá vendo? Então já está sincronizado, né? O meu repositório local, que seria aqui a minha pasta do meu computador, e ele está sincronizado com o meu repositório remoto, que é o GitHub, né? Aí agora vamos fazer assim, vamos versionar mais um arquivo só para fixar o conhecimento para vocês. Então, peguei aqui, fiz uma alteração no meu readme novamente, né? Então, readme novamente, certo? Vamos lá. Então, aqui eu coloquei 2. Aí, o que eu faço? Dou um git status. Tá vendo que eu só modifiquei readme? Então depois eu digito um git add readme. Depois eu dou um git commit "-m", coloco uma mensagem adicionando o número 2. E depois eu faço um git push, faço o git push do meu projeto. Beleza? Aí eu mandei para o meu repositório remoto. Aí tem alguns pontos que aí vai ser o desafio de vocês, que eu quero que vocês postem lá, se vocês não sabem, para garantir que meu repositório, assim, que as informações da minha máquina esteja sincronizada, não, tenha conectividade com o GitHub, esse que vai ser o desafio para vocês, né? Quem tiver problema, mandem na mensagem. E se já sabe a solução, coloca na mensagem. Já sei a solução é essa, certo? Então, resumindo, o Git é isso. O nosso repositório local já vai estar sincronizado com o remoto. Para aí, se a gente dar o próximo passo para fazer a documentação do nosso projeto e depois selecionar uma cloud e levar o nosso projeto, tá? E para finalizar o vídeo, vamos ver o que é uma branch, né? Explique para uma pessoa leiga o que é uma branch. E aí eu consigo finalizar o vídeo para vocês. Aqui, ó. Imagine que você está escrevendo uma história de um livro com um final alternativo em mente.
mas não quer estragar o livro principal, até ter clareza que a ideia vai dar certo. No mundo Git, uma branch significa um ramo, um galho, como um galho de uma árvore. É exatamente isso, é uma cópia temporária, né, do seu projeto. Então, a branch, resumindo, ela é uma cópia temporária do seu projeto. Então, assim, eu já tenho a main. Eu não quero estragar os arquivos que estão na main. Então, eu vou lá, crio uma cópia dela. Então, chamo de main2, ou se não chamo de novo projeto. Faço as alterações lá, né? E se realmente tiver certo, eu faço a fusão, né? Que ele fala que é o merge, né? De pegar essa nova branch e sincronizar com a main. Então, resumindo, a branch é isso que a inteligência artificial nos ajudou a resumir para vocês, beleza? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, mandem aí que o nosso projeto vai ficar cada vez mais complexo. Desafio para vocês. Faça a conexão do seu computador com o Git. Tem algumas formas de se fazer, via HTTP, via SSH e via a CLI, né, do próprio Git. Mas aí vai ser o desafio para vocês. Caso tenham dificuldade, tem um grupo no WhatsApp ou podem mandar mensagem nos comentários aí do nosso canal, do nosso vídeo, que eu ajudo vocês também, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, falou!